23 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 286. Não bloqueie o caminho do seu avô gordo. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Quem é você? Você não sabe que eu, Luizu, estou aqui? Como você se atreve a agir com tanta imprudência? Uma voz fria veio do pátio. Era indisciplinado e arrogante, como se todos no mundo fossem inferiores a ele. Quem mais poderia ser? Claro que é seu avô Limbai. Tosse, tosse, seu avô gordo. Ouvindo o tom dos outros, o primeiro que não estava convencido era definitivamente gordo. Então ele levantou a voz e disse: Então. Os pés de Fatia afundaram e ele colocou as mãos na frente do peito. Então, de repente, ele exerceu força com os pés e dois punhos do tamanho de potes de barro se chocaram contra a parede do lado de fora do pátio como duas balas de canhão. Estrondo. A poeira voou para todos os lados. A parede externa do pátio foi quebrada em um buraco onde 3 ou 4 pessoas poderiam entrar lado a lado. Luizu, venha e encare sua morte. Fatih rugiu alto. Antes que a poeira se dispersasse, ele escondeu sua figura e correu. O que, Limbai? Luizu nunca esperou que Limbai o encontrasse pessoalmente. Ele estava ansioso para matar Limbai por um longo tempo. Nesse momento, quando soube que Limbai havia chegado, ele não apenas não ficou surpreso, mas seus olhos estavam realmente ansiosos para tentar. Rápido, puxe o tubo de comunicação e chame o Lorde da cidade e os outros para virem ajudar. No entanto, embora Luizu menosprezasse a todos e tratasse a todos com uma aparência indisciplinada, ele respeitava o senhor da cidade. Naturalmente, ele não se atreveu a esquecer de informá-lo neste momento. A pessoa atrás de Luizu rapidamente tirou o tubo de madeira de suas roupas e agarrou a corda vermelha com uma mão. Ele estava prestes a puxá-lo. Tome cuidado! Luizu gritou. Ele queria fazer um movimento, mas era tarde demais. Vou cuidar disso para vocês primeiro. Estamos apenas lutando. Chamar o Lorde da cidade não estragaria o clima. O homem magro apareceu ao lado dos dois como um fantasma. Antes que a outra parte percebesse, a adaga que emitia uma luz fria silenciosamente cortou e apunhalou o cotovelo do homem. O homem só conseguiu soltar o cilindro de madeira e puxar a mão para trás. Ele rapidamente se afastou do homem magro e recuou. Houve um grito. O homem nem deu um passo para trás quando sentiu uma montanha bater em suas costas. Ele cuspiu sangue e saiu voando. Não houve mais movimento. Cuidado! Não bloqueie o caminho do seu avô gordo. Eu estou falando de você. O gordo olhou para o homem caído no chão. Não houve movimento. Ele sorriu. Caramba! Luizu não esperava que a outra parte fosse tão implacável e decisiva. Olhando para o cilindro de madeira que estava prestes a cair no chão, ele quis estender a mão para agarrá-lo, mas foi arrebatado pelo homem magro. Depois que o homem magro pegou o cilindro de madeira, as solas de seus pés agitaram o vento e ele desapareceu na escuridão novamente. Oxi! O homem magro estava prestes a pular na sombra do sótão e esperar uma oportunidade para agir, mas no momento em que fazia força com as solas dos pés e saltava no ar, ouviu um som que cortou o ar. Não é bom. A expressão do homem magro mudou muito. Ele pegou uma adaga e a balançou atrás de si. Ele chutou a planta do pé para cima e chutou o pilar do sótão, mudando sua trajetória no ar. E neste momento, uma sombra prateada, como uma estrela cadente no céu noturno, passou pela posição anterior do homem magro. Esta sombra parecia ser capaz de rasgar o espaço. Um poderoso fluxo de ar passou e o homem magro aproveitou a oportunidade para pousar firmemente no segundo andar do sótão. Olhando para baixo, ele viu que havia uma rachadura forte e uniforme no pilar do sótão. Se eu não tivesse desviado a tempo. O homem magro apenas sentiu o couro cabeludo dormente. Ele havia sido separado da morte agora há pouco. Depois que a sombra prateada passou, ela voltou ao céu, procurando uma segunda chance de atacar. Era o familiar de Luizu, a Silver Spirit Ugly. Foi tudo graças a Baishi,
que descobriu sobre a outra parte antes de eles agirem. Caso contrário, o homem magro não saberia como reagir só de ouvir o som. Vendo o homem magro em um estado tão lamentável, o gordo subconscientemente quis zombar dele, mas quando ele estava prestes a dizer algo, ele engoliu com força. O gordo sentiu como se estivesse sendo engolido pela escuridão. Havia algo olhando para ele, fazendo suas costas suarem frio. Fatih se virou apressadamente. Ele viu um urso que tinha metade da altura de um sótão e era tão alto quanto uma pequena montanha. Todo o seu corpo estava coberto de pelo cor de bronze e respirava ar quente na escuridão. O urso da montanha de bronze. A pata deste urso era tão longa quanto a palma da mão de um gordinho e tremeluzia com uma luz branca brilhante na escuridão. O que foi ainda mais assustador foi que, conforme esse urso inspirava e expirava o ar quente, o gordo podia sentir um forte cheiro de sangue. Rugido. O urso da montanha de bronze soltou um rugido ensurdecedor enquanto batia com a palma da mão na direção de Gordo, como se quisesse destruir tudo neste mundo. Fatih não se atreveu a lutar contra ele e recuou apressadamente. Estrondo. A palma do urso da montanha de bronze errou, mas se chocou contra o chão, criando diretamente um enorme fosso. Foda-se. Fatih olhou para a cena à sua frente e não pôde deixar de xingar. Se essa palma tivesse caído no corpo dele, a gordurinha já teria virado um monte de pasta de carne. Gordinho, não fique aí parado. O grito do homem magro foi ouvido. Fatih imediatamente sentiu o som do ar sendo despedaçado, então ele rapidamente correu em direção à janela de papel do sótão e se escondeu lá dentro. E o local onde ele estava agora havia deixado uma marca profunda. Fatih ainda não tinha estabilizado seus pés quando o urso da montanha de bronze cuspiu uma onda de calor de sua boca e voou em direção ao sótão. Você já terminou. Fatih só conseguiu sair correndo pela janela do outro lado do sótão e não se atreveu a ficar. O sótão que foi engolfado pelas chamas do urso da montanha de bronze começou a queimar. Em pouco tempo, todo o sótão virou tochas e virou cinzas. Eu entendi. Assim como a atenção do urso da montanha de bronze foi atraída pelo gordo, o homem magro encontrou uma oportunidade e chegou silenciosamente atrás de Luizu. Ele ergueu a adaga e apunhalou nas costas. Você não está me desprezando também? Luizu não apenas não entrou em pânico, como até zombou. Então, ele estendeu a mão direita e de repente voou no ar. Vocês mestres das feras são realmente astutos. Foi só então que o homem magro viu claramente que era a águia espiritual prateada que trouxe Luizu para o ar, desviando do ataque. Antes que o homem magro pudesse retrair sua adaga, ele viu o urso da montanha de bronze avançando em sua direção como uma montanha, brandindo suas garras afiadas. Acabou. O homem magro ficou horrorizado. Ele não teve tempo de se esquivar. Se ele fosse atingido pelo urso da montanha de bronze, seu corpo definitivamente seria dividido em dois. Pretinho. Neste momento, o homem magro ouviu um som que o fez soltar um suspiro de alívio. Ele viu uma sombra negra piscar e aparecer na frente dele, colidindo com as garras do urso da montanha de bronze. Luizu, que estava no ar, zombou quando viu esta cena. Aos seus olhos, esse método era, sem dúvida, cortejar a morte. Usando um ovo para acertar uma pedra. Coisa estúpida, não cometa tal erro em sua próxima vida. Luizu olhou para baixo friamente, mas a cena de carne e sangue voando por toda parte não apareceu. Bang! Um som que parecia metal colidindo soou. A concha de Little Black recebeu firmemente as garras do urso da montanha de bronze. Não havia nenhuma única marca deixada na casca preta brilhante. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 287, chamas de bronze você. Luizu olhou para a cena à sua frente em estado de choque. Uma pequena tartaruga bloqueou o ataque do urso da montanha de bronze semelhante a uma montanha. Como seu subordinado Spirit Beast, Luizu tinha melhor compreensão da força do bronze Mountain Bear. Mas até agora, ele nunca tinha visto uma situação em que as garras afiadas de seu urso da montanha de bronze nem deixassem uma marca. No passado, outras bestas espirituais não seriam capazes de resistir a esse ataque. No entanto,
Nascendo à sua frente, não havia uma única marca fraca no casco da tartaruga negra como o breu desta pequena besta negra. Isso fez com que Luizu não tivesse escolha a não ser acreditar em tudo o que havia acontecido na frente dele. Neste momento, uma luz ardente cintilou ao lado dele. Essa luz ardente era incomparavelmente quente, como um sol real. Queria derreter tudo neste mundo, derreter as infinitas leis deste mundo. Correr. Luizu deu uma ordem ao Silver Spirit Eagle. O Silver Spirit Eagle entendeu e piscou horizontalmente. Seu corpo parecia se transformar em um raio ao se esquivar desse ataque. Caramba! Mas assim, uma ponta da roupa de Luizu também foi queimada pela chama. A pequena chama que originalmente queimava aumentou em um piscar de olhos, como se quisesse engolir Luizu por dentro. Luizu soltou a mão que estava agarrando a águia espiritual prateada e a balançou em direção à manga da outra mão. As roupas em chamas se espalharam, o que também o fez soltar um enorme suspiro de alívio. Se ele não tivesse agido a tempo, o incêndio poderia tê-lo feito morrer aqui. Afinal, Luizu era apenas o mestre das feras. Ele nunca havia temperado seu corpo, então não poderia resistir a tal ataque. Limbai, seu demônio! O que você está fazendo aqui? Luizu voou para um outro lado e só então viu Limbai caminhando vagarosamente para o pátio. Um leve sorriso pairava no canto da boca de Limbai, como se ele não estivesse aqui para lutar, mas para brincar. Luizu imediatamente ficou furioso de humilhação. Ele nunca tinha visto uma pessoa tão arrogante. Por que você acha que estou aqui? Você já disse que eu sou um demônio. O que eu preciso explicar? Limbai ficou imóvel, extremamente calmo. Embora Limbai tivesse sido caluniado como um demônio e agora precisasse lavar sua identidade, ele não pretendia se explicar para Luizu, que não pretendia pensar por conta própria. O punho foi a melhor explicação para essas pessoas. Obrigado. O homem magro recuou para trás de Limbai e enxugou o suor da testa com a mão. Depois de dar uma volta em frente aos portões do inferno, o homem magro não ousou descuidar de novo. Limbai assentiu e o homem magro mais uma vez desapareceu silenciosamente na escuridão. Os grandes olhos de Little Black se voltaram para olhar para Limbai e continuaram piscando. Como é? Mestre, eu não sou mau, certo? Ah! Pretinho, não seja descuidado. Limbai deu a Little Black um olhar apaixonado e lembrou. Rugido. O urso da montanha de bronze soltou um rugido ensurdecedor novamente. Suas presas estavam bem apertadas e uma luz vermelha era emitida de suas presas. O ar quente estava subindo e Limbai podia sentir a onda de ar escaldante à distância. Little Black acenou com a mão e agarrou, ansioso para tentar. Indicou que se você vier, eu levo. Little Green esfregou as costas de Limbai. Não há necessidade. Vou deixar isso para Little Black. Não se preocupe. Limbai disse com confiança, dizendo a Little Green que não havia necessidade de se preocupar. No momento seguinte, o céu noturno escuro como breu foi iluminado por uma chama vermelha e os arredores estavam tão claros quanto o dia. Arrogante e presunçoso. Vou deixar você pagar o preço por sua arrogância. Vendo que Limbai não deu a ordem para a besta espiritual se esquivar, veias azuis surgiram no rosto de Luizu. Sinta a chama de bronze. As chamas que apagaram o céu e a terra, como lava, envolveram o pretinho. Antes que as chamas chegassem, a casa ao lado de Little Black começou a queimar. Vendo esta cena, Gordo, que estava saqueando os espólios de guerra da pessoa que havia desmaiado no início, não pôde deixar de parar o que estava fazendo. Se o urso da montanha de bronze tivesse usado esse movimento antes, ele definitivamente não teria conseguido escapar naquele momento. Ele teria apenas se tornado combustível das chamas, esgotando a gordura de seu corpo e, eventualmente, até mesmo seus ossos teriam sido reduzidos a cinzas. Como isso é possível? O rosto do homem magro também estava cheio de choque. Ele sabia que as bestas espirituais de Limba eram todas extraordinárias e tinham algumas linhagens incríveis. Mas mesmo assim, não era algo que pudesse ser tocado assim. As chamas varreram Little Black como uma onda, mas Little Black não se mexeu.
Um leve vapor de água apareceu ao redor do corpo de Little Black e carregou a água azul clara que flutuava ao seu redor. Limbai riu. Ele mais uma vez sentiu a sensação de estar conectado a toda a água ao seu redor quando transmitiu seu poder a Little Black. Esse sentimento era misterioso e misterioso. Era como se ressoasse com o céu e a terra e as leis do céu e da terra. Depois de um momento, apenas as chamas escarlates foram deixadas, e a figura de Little Black desapareceu completamente. E essas chamas até começaram a queimar a superfície da terra e começaram a devorar. Ah! Limbai, eu já disse isso antes. Você é muito arrogante e vaidoso. Como esperado, apenas demônios agem assim. Hoje, deixe-me matar um demônio e livrar o mundo de você. Vou devolver ao mundo um futuro brilhante. Luizu riu loucamente, a expressão em seu rosto como se ele já tivesse vencido. Então, ele ativou o urso da montanha de bronze e se lançou em direção a Limbai com um impulso imparável. A águia espiritual prateada também atacou do céu. Ele bateu as asas e apunhalou algumas lâminas de ar prateadas em direção a Limbai. Quando as lâminas de ar prateadas foram lançadas, o Silver Spirit Ugly também avançou com seu corpo. Seu par de garras arranhou os lugares atrás dele para que ele pudesse se esquivar. O tesouro que o gordo havia saqueado caiu no chão. A situação de repente piorou e ele nem teve tempo de reagir. Como Limbai, que estava tão certo da vitória, de repente caiu em um beco sem saída. Mas neste exato momento, uma sombra negra brilhou da chama de bronze. Era o pretinho. Little Black acenou com suas garras e arranhou as costas do urso da montanha de bronze. Impossível. Ao ver essa cena, os olhos de Luizu se arregalaram e ele até se esqueceu de dar a ordem para suas duas bestas espirituais. Rugido. Uma expressão desdenhosa apareceu no rosto do urso da montanha de bronze. Ele queria usar suas costas para resistir a esse ataque. Bang! O som de metal colidindo soou mais uma vez, causando arrepios por todo o corpo da pessoa. Uma luz sangrenta subiu no céu. O pelo do urso da montanha de bronze, conhecido por sua defesa, foi cortado pelas garras afiadas de Little Black. Os ossos brancos e profundos podiam ser vistos e sangue fresco jorrou. Au! O urso da montanha de bronze soltou um grito triste. A dor intensa despertou seu instinto sanguinário e seus olhos ficaram vermelhos como sangue. Frenesi. O urso da montanha de bronze, que havia esquecido sua racionalidade, mordeu, caiu e cuspiu chamas. Seu poder destrutivo era surpreendente. Se alguém fosse sugado por ele neste momento, eles precisariam apenas de um momento para desaparecer. No entanto, esse estado frenético também tinha uma desvantagem, que era a falta de racionalidade. Little Black aproveitou a oportunidade para se esquivar do ataque do urso da montanha de bronze. Se fosse um urso racional da montanha de bronze, Little Black não seria capaz de evitá-lo com sua velocidade. Black imediatamente estendeu suas garras e arranhou os olhos do urso da montanha de bronze. Idiota! Luizu, que estava no ar, queria dar uma ordem ao urso da montanha de bronze. No entanto, neste momento, outra chama varreu em sua direção. Ele só poderia fazer o Silver Spirit Ugly se esquivar apressadamente. Mas naquele momento, uma sombra verde brilhou e amarrou firmemente a Silver Spirit Ugly. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 288. Pantera Negra. Relâmpago. Grito. Grito. Duas manchas de sangue espirraram. Uma profunda cicatriz sangrenta foi deixada na asa do Silver Spirit Ugly. Foi apenas um pouquinho longe de ser arrancado. A Silver Spirit Ugly soltou um uivo triste e caiu no chão. Rugido. Os olhos do urso da montanha de bronze foram abertos por Little Black, e o sangue jorrou incontrolavelmente. Em seguida, o homem gordo e magro aproveitou a oportunidade para aparecer da escuridão e atacar o urso da montanha de bronze junto com o pretinho. Sem os olhos, o urso da montanha de bronze estava furioso. Ele só podia agitar suas garras cegamente sem um alvo, incapaz de atingir alguém. O urso da montanha de bronze mais uma vez usou a chama de bronze, mas ainda foi facilmente desviado por pretinho, homem magro e gordo. Rugido.
O urso da montanha de bronze uivou novamente, mas desta vez, seu corpo semelhante a uma montanha caiu no chão e o chão tremeu. Este urso semelhante a uma montanha, cujo ataque e defesa podiam dominar uma região, estava morto. Little Black agitou suas garras com orgulho, e seu rosto estava cheio de alegria pela vitória. Enquanto isso, o homem magro e gordo ao lado dele olhava para o pretinho como se estivessem olhando para um monstro. Eles acreditavam que, a partir de hoje, não ousariam mais subestimar o pretinho. Eles já tinham uma compreensão profunda das consequências de subestimar o Little Black. Do outro lado, Luizu desceu rapidamente do céu. Little Green e Little Red ainda lançavam ataques continuamente, tentando fazê-lo cair no chão com ferimentos graves. Duas coisas inúteis. Os olhos de Luizu estavam injetados e uma aura cruel emergiu. Então, ele usou o pé para pisar na Silver Spirit Eagle, e todo o seu corpo voou horizontalmente, pousando firmemente no sótão. O Silver Spirit Eagle, que já estava gravemente ferido, foi fortemente pisoteado no chão por este golpe. Depois de soltar um gemido fraco, não fez mais nenhum movimento. Coisas inúteis, coisas inúteis. Mesmo que suas duas bestas espirituais estivessem mortas, o rosto de Luizu não mostrava a menor tristeza. Em vez disso, ele amaldiçoou com raiva as duas bestas espirituais por serem inúteis. Quando os três pequenos animais de Limbai viram essa cena, uma raiva inexplicável surgiu de seus corpos. Se não fosse por Limbai não ter dado a ordem e ainda estar ao seu lado, os três já teriam corrido em direção a Luizu. Limbai, você realmente confiou em seus números para agir de forma imprudente. Quão detestável, quão astuta, quão monstruosa é a sua natureza demoníaca. Luizu já havia caído em um estado de loucura e já estava queimando de raiva em seu peito. Que monstruosa natureza demoníaca! Na verdade, estou muito curioso. Quem é aquele com uma natureza demoníaca monstruosa agora? Limbai sorriu friamente e não se irritou com as palavras de Luizu. Ele não era digno. No entanto, você acha que pode continuar sendo tão arrogante? A comoção da luta agora deve ter atraído as pessoas próximas. Limbai, hoje é o dia em que você morre. Luizu rugiu com raiva. Você realmente acha que atraiu muitas pessoas? Limbai levantou o canto dos olhos e olhou para o céu estrelado. Originalmente, estava pendurado no alto, emitindo luz prateada e pontilhando a Via Láctea. Em algum momento, parecia ter sido coberto por uma camada de gás. Olhando para longe, os arredores estavam quietos. Não havia um único som. Em algum momento, a gaze cobriu todo o pátio. Não importa o quão estúpido Luizu fosse, ele de repente percebeu que Limbai deve ter usado algum tipo de ferramenta espiritual, feitiço ou formação de matriz para encobrir seus rastros. Isso é realmente bom. Limbai olhou para a gaze, mas uma expressão de pena apareceu em seu rosto. É uma pena que só possa ser usado uma vez. Caso contrário, eu realmente gostaria de usá-lo com mais frequência. Essa gaze era uma formação que Bashi havia obtido acidentalmente no passado. A formação era muito antiga e dilapidada para começar. Poderia cobrir uma área de 5 quilômetros, impedindo que o som e a luz chegassem ao exterior. Infelizmente, depois de usá-lo uma vez, a formação se quebraria e entraria em colapso. Luizu cerrou os dentes com tanta força que sons de estalos podiam ser ouvidos. Ele olhou para Limbai. Nesse caso, só posso usar meu trunfo. Eu não queria que ninguém visse a princípio. Uma nuvem de fumaça envolveu a figura de Luizu. Então, uma sombra negra tão alta quanto uma montanha de bronze apareceu. Era uma pantera preta esmeralda de 4 garras com pelo preto azeviche e padrões de esmeralda em seu corpo. Assim que o Pantera Negra apareceu, os 3 pequenos animais de Limbai ficaram alertas. Ah, acidentalmente encontrei isso em uma caverna. É um Black Lightning Panther, mas não é um simples Black Lightning Panther. Luizu ficou ainda mais louco. Ele não se importava nem um pouco em revelar a informação para Limbai. Ele era originalmente indisciplinado e inflexível. Ele pensava muito de si mesmo. Mas suas 2 bestas de estimação foram mortas por Limbai em apenas um movimento. Isso foi,
Sem dúvida, um golpe em sua autoestima. Mas ele tem uma linhagem mutante. Ele despertou a linhagem da Pantera Jadeíta. Com a combinação dos dois, mesmo aquelas raras bestas espirituais não são páreo para ele. Luiz Wu tinha uma forte confiança em seu mutante Black Lightning Panther. Hoje, todos vocês morrerão aqui para que meu segredo não seja descoberto por outros. A voz de Luiz Wu era fria e sem emoção, mas sua expressão estava muito distorcida. Assim como ele disse, esta pantera negra mutante era ainda mais rara do que uma pena de fênix ou um chifre de unicórnio. Poderia possuir as características de duas bestas espirituais ao mesmo tempo. Além disso, haveria apenas uma besta espiritual mutante em 100 bilhões e, uma vez que mudasse, muitas vezes possuiria uma força terrível e extraordinária. Mesmo algumas bestas espirituais extraordinárias não seriam capazes de combiná-lo. Foi precisamente por isso que Luiz Wu escondeu esse segredo desde o início. Se outros mestres de feiras, que fossem ainda mais poderosos do que ele, descobrissem esse Black Lightning Panther, isso sem dúvida traria a ele um desastre fatal. Rugido. O Black Lightning Panther rugiu em voz baixa. O ar circundante pareceu evaporar neste momento, tremendo, e as pedras no chão também tremeram. Não é bom. Vendo Black Lightning Panther olhando em sua direção, o homem magro exerceu força em seus pés, esquivando-se desesperadamente para trás. O gordo seguia logo atrás. Little Black olhou na direção de Lin Bai, seus olhos negros indicando que queria tentar. Então, relâmpago apareceu ao redor do Black Lightning Panther, e todo o seu corpo se transformou em relâmpago. Parecia que estava prestes a abrir espaço enquanto avançava em direção a Little Black. HMPH, você acha que só porque você pode bloquear o ataque do urso da montanha de bronze, você pode bloquear minha pantera do raio negro? Você é muito arrogante, não sabe distinguir a vida da morte. Luiz Wu tinha uma confiança extremamente alta em seu Black Lightning Panther. Em um piscar de olhos, o Dark Lightning Black Panther apareceu na frente de Black. A diferença entre os dois corpos era como uma montanha e uma rocha. Relâmpago apareceu em torno das garras cor de jade no Black Lightning Panther e de repente acenou com suas garras. Esta garra tinha o poder de um raio. Era como se tudo no mundo fosse nada diante dele. Little Black não entrou em pânico. Ele torceu o corpo e usou a carapaça nas costas para bloquear essa garra. Bang! O som de metal colidindo pode ser ouvido. O chão ao redor e os tijolos de pedra foram reduzidos a pó pelo impacto e voaram para todos os lados. Um amassado raso foi deixado na casca preta de bril do Little Black, mas não causou nenhum ferimento grave ao Little Black. Impossível. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 289. Plano exposto. Luiz Wu gritou como se estivesse enlouquecendo. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. O Black Lightning Panther, do qual ele se orgulhava, deixou apenas uma marca rasa na casca de Little Black com toda a sua força. Não causou nenhum dano substancial a Little Black. Little Black mostrou suas presas e brandiu suas garras enquanto olhava para Luiz Wu e a Black Lightning Panther. Parecia que estava dizendo, você pode realmente me machucar um pouco. Infelizmente, Luiz Wu não conseguiu ler o significado de Little Black. Caso contrário, ele definitivamente cuspiria um bocado de sangue no local. O Black Lightning Panther na frente de Little Black, por outro lado, entendeu o significado de Little Black. Seu corpo se contraiu como um arco. Suas duas garras dianteiras foram erguidas no ar enquanto ele agarrava loucamente o Little Black. Ping pong 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 pong. As garras da Pantera Negra dispararam de relâmpagos e quebraram-se no fundo do sótão. Roxas caíram no chão apenas por um tempo. Este enorme e movimentado pátio se tornou uma bagunça. O gordo e o magro já haviam se afastado. O gordo sugou uma lufada de ar frio enquanto observava a Little Black e o Black Lightning Panther lutarem ferozmente na frente dele. Ele disse tolamente, grande irmão, você acha que fizemos a escolha errada naquela época? Na verdade, Beastmaster são mais adequados para nós.
Quando o magro ouviu as palavras do gordo, os cantos de sua boca se contraíram e ele resistiu à vontade de socar o gordo. Isso porque, por um momento, seu coração também foi movido por bestas espirituais como Little Black e Black Lightning Panther. No entanto, o homem magro rapidamente caiu em si. Bestas espirituais como Little Black e Black Lightning Panther eram ainda mais raras do que transcendentes. Eles só poderiam ser encontrados por acaso e não procurados. Por outro lado, ele e o gordo não tinham nenhum status ou histórico. Se eles quisessem se tornar mestres de feras quando começaram a cultivar, eles teriam dinheiro? Não. Eles tinham o fundo. Ainda menos. Portanto, o caminho de um guerreiro era o único caminho para ele e gordo. Era também o único caminho que lhes permitiria renascer e dar início a uma vida diferente. Neste momento, o homem magro apenas sentiu que sua convicção era incomparavelmente firme. Esse tipo de convicção, ou melhor, seu coração Dao, era especialmente importante tanto para os artistas marciais quanto para os mestres das feras. Se uma rachadura aparecesse entre sua convicção e seu coração Dao, quanto mais ele avançasse no caminho do cultivo, mais provável seria que ele deixasse um nó para trás. E esse nó se tornaria mais forte e mais oculto. Então, cada nó se tornaria uma calamidade em seu coração, e algumas pessoas poderiam até enlouquecer por causa disso. Não pense nisso. O homem magro começou a ensinar gordo. Só temos um caminho a seguir. Se realmente tivéssemos um caminho de mestre das feras para escolher, teríamos encontrado um encontro fortuito há muito tempo. Se não tivéssemos um encontro fortuito, isso significava que não éramos adequados para isso. Fatih franziu a testa. Ele não esperava que o homem magro dissesse palavras tão insondáveis hoje. Ele não podia deixar de olhar para ele. Não era de admirar. Desde que esteve ao lado de Limbai e Bashi, o homem magro foi influenciado por eles. Às vezes, quando se tratava da barreira do cultivo, ele também buscava respostas de Limbai ou Bashi. Isso o fez ganhar muito. O que você pensa sobre? Tome cuidado. Um raio voou. Fatih rapidamente puxou o homem magro para longe. O local onde o homem magro estava agora há pouco já havia sido atingido pelo raio, deixando um poço profundo. Essa foi por pouco. O homem magro rapidamente enxugou o suor da testa. Little Green e Little Red, vocês vão também. Limbai, que observava de longe, deu uma ordem aos seus dois pequenos animais. Com base na situação atual, se continuassem a deixar Little Black lutar, embora o resultado fosse uma vitória, Little Black também sofreria ferimentos consideráveis. Mas agora, Limbai ainda precisava deixar Little Black preservar sua força de batalha. Limbai, você se atreve a duelar com minha besta espiritual e ver qual besta espiritual é a mais forte. Luizu já tinha uma espécie de obsessão em seu coração, que era competir com a Little Black. Ei, não precisa competir. Limbai riu levemente. Você só tem uma pantera negra, mas eu tenho um monte de feras de estimação. Little Green e Little Red exibiram seus poderes sobrenaturais. Uma luz verde e uma luz vermelha foram cuspidas e devoraram o Black Lightning Panther. Quando os dois pequenos animais atacaram, uma onda de pressão repentinamente subiu de seus corpos. Como um mestre das feras, como poderia Luizu não entender o que era isso? Dragão. Fênix. Luizu sentiu vagamente uma aura inexplicável. Seu corpo congelou, olhando fixamente para Little Green e Little Red. Como Limbai poderia perder uma oportunidade tão boa? Sua figura brilhou e uma rajada de vento subiu das solas de seus pés. Em um piscar de olhos, ele apareceu na frente de Luizu. Não, isso é impossível. Luizu olhou para as habilidades e técnicas de movimento de Limbai em descrença, sua expressão como se tivesse visto um fantasma. Ele naturalmente ouviu outros dizerem que Limbai não apenas tinha bestas espirituais extremamente poderosas, e sua própria força não era inferior a muitos guerreiros. Mas naquela época, ele só havia levado essas palavras como uma piada. Como um mestre das feras, ele naturalmente sabia que tipo de energia um mestre das feras tinha para gastar nesse caminho.
As pessoas comuns não teriam energia para cultivar. Mas agora, um exemplo tão vivo estava bem na frente dele. Impossível. Luizu rugiu, mas seu corpo esqueceu completamente de se esquivar. Lin Bai deu um soco. Esse soco foi tão fácil quanto esmagar um galho seco, como se pudesse afetar uma pequena área do espaço nas proximidades. Bang! O soco atingiu fortemente o peito de Luizu. Luizu cuspiu um bocado de sangue e foi enviado voando de volta para o sótão. Seus 2 olhos estavam bem abertos, mas seu corpo não se movia. Ele desmaiou. Enquanto isso, abaixo dele, sob o cerco das 3 pequenas bestas, o Black Lightning Panther começou a se sentir exausto. No final, Little Grey encontrou uma oportunidade de restringir o ataque do Black Lightning Panther. Little Red e Little Black esperaram por uma oportunidade para se mover e lançar seu ataque mais forte. Rugido. O Black Lightning Panther soltou um rugido furioso que não ousou. No entanto, o resultado já estava definido e não poderia mudar nada. No final, o corpo do Black Lightning Panther estava carbonizado e coberto de feridas. Sangue fresco tingiu grandes áreas do solo de vermelho e morreu. O homem magro e o gordo enxugaram os olhos e olharam incrédulos para a cena à sua frente. Eles nunca pensaram que o plano de hoje seria tão tranquilo. O Baishi também correu neste momento. De acordo com o plano, ele deveria lidar com as outras pessoas no pátio e garantir a liberação segura da formação de matriz. E agora que ele havia retornado, isso significava que ninguém mais neste pátio poderia sair. Ei, agora é hora de limpar o campo de batalha. Quando Gordo pensou nisso, seus olhos começaram a brilhar com uma luz dourada. Além de Luizu e suas 3 bestas espirituais, Lin Bai já havia deixado que eles levassem todo o resto. Alguém teria um medicamento de primeira qualidade? Comprimido. O magro também foi infectado pelo gordo. Os olhos brilhando, Lin Bai acariciou as cabeças dos 3 pequenos animais com amor e disse gentilmente, muito bem. Porém, o pretinho gesticulou com suas garras. Eu posso cuidar dessa pantera sozinho. Ah, você terá outra chance da próxima vez. Lin Bai não pôde deixar de rir. De repente, a parede explodiu. Baishi exclamou, cuidado. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 290. Louco, a parede explodiu com um grande estrondo. Poeira e tijolos voaram por toda parte, espirrando em todos os lugares. Baishi saltou alto no ar e desapareceu no segundo andar do sótão. Gordos e magros foram afetados por isso, então eles só podiam se esconder às pressas na escuridão do outro lado. Em um instante, o pátio que originalmente era pacífico tornou-se caótico novamente. Ah! Uma coisa tão interessante, e você não me ligou. Felizmente, não perdi. Antes que a poeira baixasse, ouviu-se uma gargalhada áspera e barulhenta. Parecia haver algum tipo de poder no riso, que fez o magro e o gordo sentirem o sangue ferver. Seus rostos ficaram vermelhos e eles cuspiram sangue. Este é sangue de ferro Wangman. Como ele veio aqui? Nossa formação espiritual foi organizada adequadamente. Logicamente falando, deveria bloquear todo o som e luz neste pátio. O gordo apertou o peito e ofegou pesadamente. Seus olhos estavam constantemente olhando para frente. O homem magro circulou apressadamente seu ki e sangue, mas ficou extremamente surpreso. De acordo com o plano deles, eles primeiro se livrariam de Luizu, depois se livrariam do sangue de ferro Wangman. Este assunto pode parecer que alertaria o inimigo, mas com o apoio da arma espiritual de Baishi, poderia permitir que eles se livrassem de uma pessoa silenciosamente primeiro. No entanto, o homem magro nunca esperou que o sangue de ferro Wangman, que deveria estar completamente inconsciente disso, viesse procurá-lo de maneira ameaçadora. Será que alguém vazou a notícia? Então quem poderia ser? Já que o sangue de ferro Wangman havia chegado, isso significava que o sangue de ferro Wangman já havia passado a notícia para o Lorde da cidade, e o Lorde da cidade agora estava vindo com um grande número de seus subordinados. A cabeça do homem magro girava rapidamente, mas ele não conseguia pensar em uma resposta.
Bai Shi ficou ainda mais surpreso do que o magro homem. Como proprietária de uma ferramenta espiritual, ela naturalmente sabia o quão misterioso e poderoso era o poder dessa ferramenta espiritual. E neste momento, não importa o quanto Bai 11 acreditasse na ferramenta espiritual, ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo agora. A poeira se dispersou gradualmente e, na parede externa rachada, estava um homem alto e de aparência rude com o olhar de uma fera. Ele ficou com a força de enfrentar 10.000 inimigos sozinho. Este era Sangue de Ferro Wang Meng. Os olhos de Sangue de Ferro de Wang Meng estavam avaliando arbitrariamente o pátio, e havia uma pitada de loucura nas profundezas de seus olhos. Oxi! Um som fraco que cortou o ar foi ouvido. Sangue de Ferro Wang Meng franziu a testa com força e bufou friamente, mas ficou parado. Bang! Então, um som nítido de metal colidindo soou. Que ingênuo! Você quer usar essa coisa para lidar com crianças para lidar comigo? Você está me desprezando demais. Sangue de Ferro Wang Meng ficou parado, seu tom frio e quente. No chão, ao lado de seus pés, havia uma pequena faca cinza escura. A ponta da faca havia se quebrado, e apareceu uma ondulação no fio da faca. Impossível! Os olhos de Fatih se arregalaram. Esta pequena faca dele não era uma pequena faca comum, mas um pedaço de pedra de ferro frio. Mesmo que fosse um guerreiro um nível acima do gordo, era impossível para ele usar seu corpo para derrubá-lo. E neste momento, Iron Blow de Wang Meng não apenas o bloqueou, mas também danificou completamente a pequena faca. Era preciso saber que o gordo visava uma das partes mais fracas do corpo humano, o pescoço. Se até o pescoço era assim, quão aterrorizantes eram o punho, o peito e o joelho. Por que vocês estão tão ansiosos? Não fique ansioso, vá com calma. O sorriso no rosto de Sangue de Ferro de Wang Meng tornou-se cada vez mais exuberante enquanto ele continuava. Vou lhe contar uma boa notícia. Eu não avisei o City Lord, então ele não sairia a essa hora para estragar nosso humor. Impossível. Por que você fez isso? O gordo se levantou e disse incrédulo. Por que eu ligaria para ele? Wang Meng perguntou de volta. Se ele viesse, onde eu lutaria? Onde eu iria para me divertir e onde eu iria para matar companheiros fracos como você? Louco. O homem magro rapidamente chegou à conclusão de que esse Wang Meng era um louco completo. Naquela época, ele não usava o cilindro de madeira para se comunicar com o gordo. Ele era motivado por dinheiro e estava preparado para arriscar tudo pelo bem de seu cultivo. Mas esse Wang Meng na frente dele estava fazendo isso apenas por diversão e para satisfazê-lo. Neste momento, um som de ar sendo dilacerado veio da escuridão. O Sangue de Ferro Wang Meng olhou na direção do som e disse com uma expressão calma: Eu já não disse que esses métodos para lidar com crianças são inúteis contra mim? Uma longa espada que emitia uma luz fria atacou, como se tivesse deixado uma rachadura no espaço. Bang! Outro som nítido de metal colidindo. A longa espada apunhalou o peito esquerdo de Wang Meng, mas a ponta da espada não perfurou nada. A longa espada começou a cair. Antes de cair no chão, foi pego pelos 2 dedos de Wang Meng. Rachadura. A longa espada foi quebrada pelos 2 dedos de Wang Meng. Bai Shi, que estava se escondendo no escuro, tinha uma expressão séria no rosto. Esta era uma espada que ela gastou muito dinheiro para comprar e não era um item comum. Mas foi quebrado tão facilmente por Wang Meng. Foi inacreditável. Isso é tudo que você tem. Este nível não é suficiente para matar Luizu. Mostre-me alguma habilidade real, ou então morra. Wang Meng disse com desdém. Sua aura subiu de repente, e uma aura que fez a alma das pessoas tremer se espalhou em todas as direções. Por um momento, Gordo sentiu que Wang Meng parecia ter se tornado o mestre deste pequeno espaço. Era como se ele pudesse determinar o ciclo da vida e da morte com apenas um dedo. Esse pensamento desapareceu em um piscar de olhos. Fatih não se atreveu a pensar nisso novamente. Caso contrário, esse pensamento se tornaria uma semente demoníaca mental em seu estado de espírito. Aquele gordo nunca teria a menor chance de avançar nesta vida. Artes de espada, artes de sabre,
Artefatos espirituais, bestas espirituais? Wang Meng murmurou para si mesmo e sorriu. Todos esses são objetos externos. Eu, Wang Meng, apenas treino meu corpo e apenas treino meus punhos e pés. Vou acomodar meu corpo e entrar no Dao com meu próprio corpo. Um dia, também me tornarei um divino com meu próprio corpo. Assim que Wang Meng terminou de falar, aplausos claros soaram no pátio. Nada mal, nada mal. Lin Bai caminhou até o centro do pátio e encarou Wang Meng com um leve sorriso no rosto. Atrás dele, Little Black, Little Red e Little Green olharam para Wang Meng com interesse. Aos olhos deles, este Wang Meng era como um animal selvagem, como um de sua própria espécie. Lin Bai, é realmente você. Quando Wang Meng viu Lin Bai, um olhar fanático apareceu em seus olhos. Uma pessoa justa. Um demônio. Eu não me importo com quem você é, Lin Bai. Contanto que você possa me citar, faça meu sangue ferver. Depois de dizer isso, Wang Meng deu um passo na direção de Lin Bai. Bang! Ele levantou o pé e o abaixou, mas o chão sob os pés de Wang Meng cedeu e as rochas foram reduzidas a pó por uma aura imponente. Que pena, Lin Bai. Você é um mestre das feras e eu nasci para ser o inimigo de seu mestre das feras. Wang Meng deu mais um passo à frente. Era como se ele tivesse pisado embaixo e no peito dos outros. Todos cuspiram sangue, com os rostos pálidos. Você saberá assim que tentar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.